Olá, estamos começando mais um episódio aqui do AlphaCast, o nosso podcast do Alpha Júris. E hoje, mais uma vez aqui conosco, agradeço imensamente a presença da minha amiga, a neuropsicóloga com inúmeras especializações, Júlia Costa, para falar um pouquinho para a gente trocar uma ideia sobre um tema muito relevante, especialmente na área de família, que é a oitiva de menores em juízo. Então, Júlia, agradeço pela presença mais uma vez para a gente falar de um tema tão interessante e relevante assim. Eu que te agradeço mais uma vez estar aqui, te agradeço pela amizade, pelo carinho, pela atenção, né, de me convidar. E sempre estarei, pode convidar mais vezes que eu estarei sempre aqui. Com certeza. E até adiantando aqui, dando spoiler para quem nos acompanha, logo, se tudo correr bem, e vai correr bem... Vai dar certo. A gente está estruturando um material bacana. Exatamente. Em PDF, um e-book também sobre essas temáticas. Exatamente. E logo vamos formatar o nosso curso também, na modalidade remota, online, para tratarmos sobre essas questões atinentes a falsas memórias, abuso infantil, guarda, alienação parental, oitiva de menores. Então, fazer essa interface realmente da psicologia com o direito. Exatamente. Os termos que a psicologia utiliza e que o direito também utiliza, mas que não tem tanto conhecimento, e muitos termos que o direito utiliza e que o psicólogo não tem conhecimento. Exatamente. Essa interface é muito importante, né? E de sumo conhecimento com o nosso trabalho cada dia mais próximo. Maravilha, com certeza, né? Combinadíssimo. Fica registrado agora. Ficou registrado. Mas, Júlia, gente, vamos falar um pouquinho da oitiva de menores. O que você pensa da oitiva de menores? Hoje virou o bate-papo aqui. Exatamente. Eu vejo com bons olhos, com relevância e com muita prudência também. Como a gente falou já em ocasião passada, é muito importante a capacitação dos profissionais, né? Especialmente aqueles da área aí da psicologia, que fazem esse acompanhamento psicológico, psicossocial com os menores, para dar um suporte para advogados, para Ministério Público, para juiz de direito também. Mas eu não sei se como isso está caminhando, mas é sempre bom lapidar cada vez mais, independentemente de legislação, de Estatuto da Criança e Adolescente, lapidar a questão estrutural para esse momento. E isso é desde o atendimento, desde a abordagem, desde o espaço físico onde isso vai acontecer. E aí, para me safar aqui, eu jogo a palavra para você. Aí volta para mim, né? Dá a sua impressão como profissional da área da psicologia também, casos que você tem. Qual a sua impressão nesse aspecto do comportamento da psicologia realmente? Eu queria deixar registrado que o direito do menor ser ouvido está expressamente previsto no artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, ele é recente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é recente, mas permitiu com que a criança seja ouvida. E a partir desse momento que a criança é permitida ser ouvida, tem que ser proporcionado um ambiente adequado para essa criança. Além da capacitação do perito, do psicólogo, do assistente, do juiz, do promotor, de quem for ouvir essa criança. Por quê? Primeiro que a linguagem tem que ser falada de forma adequada. Tem que ser falada de forma infantilizada, porque é uma criança. Nós estamos falando com uma criança e não com um adulto. Nós é que temos que entrar no mundo deles. Exatamente. O mundo, nós estamos invadindo o mundo deles. Eles estão sendo invadidos. E certamente não é por um assunto bom nem agradável, né? Então, a fala é a primeira coisa a ser mudada. Sim. A segunda coisa que deve ser mudada é a capacitação que está dentro da fala, mas as pessoas, os magistrados e quem for, né, ter esse domínio, ter uma capacitação adequada para trabalhar com as crianças. Porque trabalhar com criança não é fácil. Uhum. Ele pode chorar, ele pode não querer ficar com você, ele pode não desejar fazer alguma coisa. Sim. E você vai ter que saber conduzir isso da melhor forma. E muitas vezes até falar, não dá para ser feita essa escuta. Sim. Né? Hoje, nas delegacias, hoje nos fóruns, na VECA, como eu já falei, que é a Delegacia Especializada de Escuta de Criança e Adolescente, já existe um preparo melhor
tanto das pessoas como do ambiente físico, com brinquedo, com desenho, com massinha, com a escuta do psicólogo, do perito. O próprio policial, ele já tem uma delicadeza maior, um cuidado maior. Eu, muitas vezes, como já falei em episódios anteriores, já tive que chamar a polícia. Então, já existe o início desse preparo. Mas pode haver um preparo melhor. Por quê? Nós estamos pegando um ponto muito sensível da criança. Nós estamos mexendo na ferida da criança. Se mexer na ferida de um adulto já dói, imagina de uma criança. Sim. E mais, uma ferida que marcou a vida daquela criança. Ou vai marcar a vida daquela criança. Né? Então, o nosso cuidado tem que ser redobrado, triplicado e da melhor forma possível. Lembrando do ambiente físico, lembrando e falando com aquela criança que ela está sendo gravada, comunicar a ela, lembrando qual é o motivo que ela está lá, por quê, comunicando, ser feito tudo da melhor forma possível, com todas as informações possíveis. E a forma, pelo lado comportamental, psicológico, a forma de conclusão dos laudos, enfim, das interpretações, elas têm uma forma, acredito que sim, de avaliação diferenciada a depender da faixa etária de cada criança. Sim. Sempre é recomendável, independentemente da faixa etária, essa oitiva, ou situações que, ela vai se estender mais, ou realmente, olha, isso aqui não está funcionando desse jeito por algum motivo? Olha, quando a criança é muito pequena, ela pode ser escutada até mais vezes, pode ter visita psicossocial em casa, nas casas, tanto Sim. do pai como da mãe. Às vezes da avó, eu peguei recentemente dos avós, né? E depois a avaliação que pode ser semi-estruturada ou estruturada. Com criança, é muito mais fácil fazer uma avaliação, uma entrevista semi-estruturada, que é o quê? Com perguntas. Para a criança se situar. Enquanto você faz essas perguntas, você pode propor para ela uma massinha, um desenho, ou um brinquedo de casinha, o que for. Uma coisa que ela vai distrair. Não vai chamar tanta atenção para aquelas respostas. Ela vai ser fidedigna, real, mas não vai trazer atenção. Simultaneamente, ela está ali brincando e respondendo, conversando, com a mente mais aberta, mais leve. Exatamente. Agora, em muitos momentos, vai repetir mais de uma vez, porque a criança não deu conta. Ou não terminou de contar tudo que deveria. E tem casos que a criança não consegue ser ouvida. Eu já participei de uma oitiva em Ibirité. Primeiro que o lugar não era adequado. O lugar era dentro de uma delegacia, fizeram de improviso, com uma psicóloga que nunca tinha feito. Estava eu, o juiz na delegacia, o delegado, o juiz teve que ir para a delegacia. O delegado, o promotor e os advogados. Eu estava trabalhando como assistente técnica. A criança não tinha brinquedo a não ser desenho. A criança não ficou nem um pouco confortável. Um ambiente frio. Frio, distante, cimento, delegacia. Intimida bastante. Intimida. Também. A criança não fez nada, não respondeu nada. Como eu já atendi já participei de uma na VECA, que a menininha não queria responder. Quando ela não queria responder, ela ia lá, apagava a luz. Extremamente solta. Sim. No ambiente dela. Sim. A psicóloga falava isso. Fulana, acende a luz. Não. Fulana, acende. Só se você mudar de pergunta. Entendi. Então, a criança ela é muito espontânea. E nós temos que entrar no mundo dela. E no mundo da espontaneidade dela. Não pode ter a mesma seriedade da entrevista, da oitiva mesmo, de um adulto. Claro. E ao decorrer da idade também, vai tendo mudanças. As crianças menores é feito dessa forma. Com crianças maiores, é feito através de uma entrevista semi-estruturada e com uma conversa. Como se estivesse num consultório psicoterápico. Mas uma conversa leve. Para que ela fale o que ela quer falar. Porque Exatamente. se fica também só direcionando ali perguntas, Exatamente. ela está muito restrita àquilo. Exatamente. E aí vai ser feito um laudo no final. E esse laudo pode ser discutido, além de ser pelo Ministério Público, pelos assistentes técnicos de ambas as partes.
Daí é importante a gente falar da assistência técnica. Por quê? O assistente técnico é aquele que vai ser o fiscalizador da pessoa, do capacitador ali naquele momento, da entrevista com a criança. Ele pode impugnar o laudo. Sim. Ele pode falar que o laudo não está bem feito. Ele pode interferir em alguma pergunta. Complementar alguma coisa também. Fazer algum complemento. E é de suma importância, quando se trata de criança, a assistência técnica. Sim. Porque é um mundo diferente. Tem que ter um conhecimento. É que a gente fala, tem que ter capacitação. Tem que ter fazer capacitação. a leitura adequada. Tem que ter capacitação. E lembrar que está mexendo com vidas, gente. E uma vida de uma criança que tem tempos pela frente. Então, não adianta ficar em cima do muro. Como nós vimos, né, constantemente, perícias no qual fica em cima do muro. Sim. A criança não pode ficar em cima do muro. Aquele perito tem que dar uma resposta. É o que se espera. É o que se espera. Porque senão, e aí? Ela vai ser de novo ouvida? Mais na frente de novo? Já se esqueceu muita coisa. Vai ser revitimizada, como falamos? Sim. Eu te faço uma pergunta. Claro que você deve ter vivenciado isso inúmeras vezes. Em momentos de oitiva das crianças, de menores, alguns desafios que você tem ainda que quebrar e ter alguns momentos até entrar efetivamente nessa escuta, em razão da criança ter chegado ali, digamos, previamente preparado por um dos pais, sabe? Aquela, já chega uma criança com um pouco mais de entendimento, Sim. ou talvez porque a gente já falou sobre, que a gente muito discute sobre questão de implantação de falsas memórias, Sim. ou os pais falando pra caramba, qualquer cuidador na Ou cabeça indução, daquela vamos criança, falar indução, assim. e ela já com seus 7, 8, 9 anos já tem um certo entendimento, e ela começa a falar aquilo que o interessado, alguns dos pais desejam para sua própria guerra particular ali com o outro, e até desconstruir aquilo ali na criança para ela estar aberta para dar continuidade, ou às vezes isso já está tão arraigado que fala, olha, está prejudicado, esse ato está prejudicado. Eu já vi os dois casos. Já vi um ato prejudicado. Que não tem como mesmo. Não tem como. E já vi a criança se soltar e contar a verdade. Então, eu já vi os dois casos. Ela se solta. E dá para notar rapidamente, quando você vê alguma resposta, você fala, isso é resposta de criança. Dá, claramente. Claramente. A criança floreia, a criança conta caso, a criança ela não é tão específica como a adulto. Cria personagem. Cria personagem. Eu já peguei uma escuta especial que foi linda. Eu falo linda, não em si a escuta, mas a forma no qual a criança criou. Ela não queria contar a história que ela foi abusada. Então, ela pegou a bonequinha e falou, a Flora vai contar a história de tudo que aconteceu comigo. Entendi. Seria menos dolorido para ela. Pegou a bonequinha, colocou no colo dela e a Flora contou toda a história. E a psicóloga que estava escutando, você via que se emocionou com a situação, não deve ter jamais pego um caso desse. Eu estava assistindo com o advogado, com o juiz, com o promotor, Sim. Todos se emocionaram. E a menininha destrinchou a história inteirinha e falava, a Flora contou? A Flora aconteceu isso? Então, a gente não espera nada da criança. É tudo muito inusitado. A gente tem que fazer a leitura adequada do que ela está dizendo Exatamente. dentro do mundo dela, dentro do repertório dela. Exatamente. Então, nunca espere de uma escuta, né, com uma criança, algo pronto. Vai de coração aberto. Como eu vi recentemente, não foi em Birité, não. Foi em uma outra cidade próxima, com Té também, Caeté. O promotor, depois da escuta da criança, falou, essa criança foi treinada, eu não vou validar tudo que ela falou, não acredito nisso. E acabou com a criança. Perante a juíza, perante os advogados, perante o assistente técnico. Foi extremamente intransigente. Sem pensar que ele era uma criança. Sim. E que já tinha se passado 4 anos. Uma criança que se passou 4 anos, ela vai florear. Ela vai ter falsas memórias. Vai se confundir. Vai se confundir. Ela vai falar a verdade, vai falar mentira, vai falar tudo.
E ele desvalorizou totalmente. Porque falta essa sensibilidade por profissionais da área jurídica de terem um conhecimento um pouco mais apurado, né? Já que lidam com aquilo. Exatamente, essa percepção apurada. Né? E olha, com o advogado, ela falou com tanta clareza com o advogado que estava, né, acompanhando ela, e eu também, bateu no meu braço e falou, esse cara vai sair daqui preso hoje. De repente, volta o promotor e acabou com a história. Nós impugnamos, estamos esperando. Então, de uma criança, um depoimento especial, você não espere nada. Até para ele bater também, eu acho que ele deveria ter um auxílio de um profissional. Sem dúvida. Área. Ele foi extremamente grosseiro, vamos falar assim. Além de não ser capacitado. Quem sou eu para falar de um promotor? Mas, infelizmente, ele não era capacitado. Mas é um outro estilo de capacitação. Eu estou falando da capacitação com criança. Ele não tinha capacitação nenhuma. E foi extremamente grosseiro. Ele desmentiu a menininha. E é uma menininha que a fala dela é clara, né, Thaís, que está aqui, minha psicóloga de apoio. Ela tem a fala muito clara. Não tem como você desmentir. Até porque, se fosse isso, qual que seria a razão, então, dos profissionais ali de saúde, da psicologia, acompanharem, dos assistentes também? Se não vai valer de nada, o que eu estou validando aqui? Exatamente. Tem que ter essa cautela. E o que eu bato muito é uma palavra que você já falou e que eu já falei, é a capacitação. O Ministério Público, o Judiciário em si, a própria psicologia, os psicólogos que querem trabalhar na área forense, capacitem. Sem capacitação é impossível. É impossível. É uma área diferente, é uma área nova, é uma área que foge, que a gente tem um período na faculdade. Um período não te dá conhecimento algum. E ela não é engenharia, não é uma ciência exata. 2 e 2 não são 4 aqui. Está todo momento ali tendo uma variação. A faixa etária da criança muda, o perfil comportamental, mental, emocional. Então, a gente não tem nada certo e essa capacitação tem que ser contínua. E mais importante do que isso, também o feeling e sensibilidade do profissional. Eu uso uma expressão criada por mim, tá? Então, talvez eu esteja errada, me corrija. Que a psicologia é uma ciência como um cristal, cheio de impurezas. Sim. Você releva as impurezas ou não. Só assim você vai tirar a ciência. Exato. É verdade, interessante. Né? Isso é da minha cabeça, mas eu acho que é real. É uma ciência cheia de impurezas. Você tem que limpá-la. Claro. Se não limpar, você vai ter uma escuta comum. Uma escuta de um delegado. Ele tem condição, um delegado? De escutar com total discernimento? Não tem. O conhecimento profundo tem que ter a capacitação, como a gente sempre fala. Exatamente. Sensibilidade, que tem que estar atrelada à capacitação. Coragem, exato. Que eu falo, quem trabalha com criança tem que ter coragem de escutar. Exato. Né? Para não levar para a vida pessoal, para não levar para a cama, igual eu brinco, para não levar para o fim de semana. Então, a gente tem que ter coragem, tem que ter feeling de sentir. Então, é muito mais. As reações que me veio à cabeça aqui, quando é designado, por exemplo, nossa, essa criança ela tem que ser ouvida, enfim... A objeção dos pais, ou alguns pais ficam incomodados, ou quando sai uma conclusão, sai um laudo, se não for do interesse deles, há uma represália, uma afronta em relação aos profissionais? Sem dúvida. Há uma afronta constante. Se não for do interesse dos pais, tenha certeza que o pai que não recebeu um laudo, mesmo pericial, que não foi do interesse dele, ele vai atrás do assistente técnico. Ele vai representar aquele assistente técnico. O CRP é cheio de representação, eu devo ter umas 4 representações. Todas por laudos que eu ou impugnei, ou fiz assistência técnica e que não saiu de acordo como o cliente da outra parte gostaria. Sim. Então, a gente ainda tem que ter esse trabalho de cuidado. Muito cuidado. Que é uma dificuldade, né? Os pais estão ali, não, isso aqui não é do meu interesse. Eu falo, mas o que é o seu interesse? O seu interesse num litígio, no processo, como se fosse um jogo? Ou o seu interesse é o bem-estar do filho? E às vezes você verdadeiramente acredita que ele possa estar sofrendo algum tipo de alienação parental. Você acredita, você está genuíno na sua convicção e está buscando formas de apurar.
naquilo que a legislação, o processo te oferece. E chega a uma feliz conclusão que não, realmente não está. Foi um período ali conturbado, de distanciamento, foi uma reação natural em razão do contexto, mas não está tendo alienação. E tem gente que fica indignado porque quer confirmar o que ele acha que tem alienação. Eu, por exemplo, é para ficar feliz. Se você acha uma coisa, se comprovou que não tem, o bem-estar não é o que você quer. É o melhor para o filho. Se configurou que não tem, fala, nossa, que alívio, que bom que eu estava errado. Como falamos, o bem-estar é da criança, mas o pai ele quer provar o que ele pensa. E passando por cima da criança. Uhum. Para ele não é uma alegria a criança não ter sofrido alienação. Sim. Ou não ter abusado, ter sido abusado. Para ele é uma tristeza, ele perdeu na justiça. Pois é. Aí eu pergunto, e como advogado, o que é perder e ganhar na justiça num processo? Se no final o filho está em prejuízo, sofreu prejuízo, todo mundo perdeu. Eu penso como você. Todo mundo perdeu. Quando envolve criança, tem perda de todos os lados e vai ter. Só que a vaidade é muito grande, Dácio. Sim. A vaidade é muito grande. Ou ficam resolvendo pendengas amorosas. Exatamente. Onde já não tem mais relação amorosa. Exatamente. Esquece da criança. E não quer saber. Sim. Né? Expõe a criança a situações que ela não precisava ser exposta. Claro. Como a gente sempre fala, há situações e situações. Há situações que, peraí, realmente você é uma pessoa complicada, ou você cometeu esse tipo de coisa, seja o pai ou a mãe. Ou não temos que resolver aqui objetivamente questão do pensionamento, da subsistência dos nossos filhos. Exatamente. Agora, tem gente que vai além e quer subjugar o outro, quer se vingar do outro, quer mostrar que é melhor, e fica esse jogo entre adultos e a peça do jogo é o filho, ou são os filhos. Exatamente, são os filhos. É ridículo, né, de pensar. Porque as pessoas passam por cima de tudo pelo seu ego e esquece da criança. Porque nem em todas as situações seria necessário ter uma oitiva de menores. Não precisava. Quando chega numa necessidade dessa, é porque algo já não está legal. Sim. Mas nem todas seriam necessárias. A criança deveria ser ouvida de forma tão genuína, né, de forma tão pura, que ela não precisava passar disso. Que a melhor coisa seriam os particulares resolverem ali o seu dilema. Exatamente. Do que jogar na mão de uma terceira pessoa. Não é um juiz, mas ele não te conhece. Ele não sabe da sua vida, ele não sabe do íntimo. Vai ter que dar uma solução. Eu já presenciei situação, e foi até muito curiosa, que foi um atraso que, na verdade, os pais se separaram, mas se davam super bem, já estavam mais ou menos há um ano já não estavam juntos, tinham acho que 3 filhos, e eles conviviam bem. Eles exerciam, de fato, já a guarda compartilhada, e tudo muito bem organizado. Pensionamento, convívio, casa de um, casa de outro, e passou, e assim foi o ano, as crianças bem emocionalmente, brincando com amigos, vida social, fazendo esporte, passando de ano, tudo certo, mas eles queriam resolver aquela pendenga toda ali, né? Fizeram tudo de comum acordo, para a época levar apenas para uma homologação judicial, até porque eles tinham que regularizar, eles eram sócios em empresas também, tinham que resolver tudo. E já levaram tudo pronto, relatando tudo isso. A gente já está assim, então como que vai ser a guarda compartilhado? Fica aqui, fica ali, fica assim, assado, tudo certinho. O Ministério Público, não concordo com isso. Aí eu fico pensando, ele tem que concordar com o quê? O pai quer, a mãe quer, os filhos querem, está tudo bem, isso já está consolidado há mais de um ano. Né? Junto porque ali. Porque eu não concordo com guarda compartilhada. Mas ele não tem que concordar, ele tem que acatar o que a lei fala. E você tem que concordar com o que está fazendo bem. Então, e arrumou um quiprocó, uma confusão. Isso é muito comum em guarda alternada, né? O Ministério Público não concordar. Aqui, tá certo. O que você quer que faça aí? Faz aí, a gente concorda. Na vida você faz do seu jeito. Mas às vezes quer aplauso, quer o quê? Quer retardar o quê? É um devaneio, eu fico pensando assim. Então, falo, é falta de capacitação jurídica? Não porque é promotor, mas é falta de capacitação humana, emocional, de lógica, de bom senso. Emocional também. Inteligência comportamental. Eu não estou dizendo saber lei, estou dizendo de ter inteligência. São coisas distintas. São coisas totalmente distintas. E tem gente que exerce função que tem um conhecimento, mas não tem inteligência. E sem inteligência não se faz nada, não se evolui, não se transforma. Sem dúvida. Não é? E é importante a gente sempre lembrar, né?
Se está tudo arranjado, está tudo pronto, para quê? Vai criar confusão. Exato. Se é muito comum em guarda alternada, como eu falei, para quê se a guarda alternada está dando certo? Cada realidade é uma. Cada realidade é uma. Uma mãe plantonista, eu tenho lá. Da plantão 24 por 48, sei lá como que é. O pai pode ficar, que não é plantonista, não é médico. Por quê? As crianças não podem ficar 2 dias com a mãe e 2 dias com o pai. Na verdade, quando estão casados, vivem juntos, os pais... Isso já acontece. Funciona e ninguém fala nada. Quando há um processo de divórcio, vamos discutir isso daqui. Por quê? Só porque está num divórcio? E aí eu volto a dizer, porque o foco ainda hoje melhorou, mas ainda hoje continua sendo nos adultos, na realidade da conjugalidade. Melhorou muito, mas eu ainda vejo muita gente dando ênfase a isso e, secundariamente, vem as crianças. E volta na nossa fala inicial, né? Nas práticas colaborativas que não existe, o litígio que sempre está por cima. Com certeza. Né? Então, eu acho isso esse reforço de práticas colaborativas, uma advocacia não adversarial, ainda que isso que vai existir o litígio, isso é da natureza humana. Né? O conflito é da natureza humana. Mas essa conscientização, além do que abre um mercado também para os jovens profissionais que vêm hoje, elas devem começar desde o banco da faculdade também. Eu também acho. Vejo isso, eu acho que ainda está muito aquém do que poderia ser, uma oferta que os cursos jurídicos poderiam fazer, inclusive alocando pessoas no mercado de trabalho que teriam esse perfil. Não, eu não tenho para o litígio. Poxa, mas eu sou um ótimo resolvedor de problemas, digamos assim. Eu falo, advogado é resolvedor, é solucionador, não é ajuizador de ação. Sim. Se tiver, está lá para isso. Sim. Mas experimente de outra forma também, que o leque se abre. Você começa a se posicionar dessa forma também, criar um leque de profissionais do seu lado como psicólogos, e muita coisa é dirimida nesse sentido. E a gente vai evitar um litígio, vai evitar oitivas e depoimentos de uma criança. Talvez em lugares até inapropriados, por falta de estruturação realmente. Como eu te falei, esse que eu fui em Ibirité, que era dentro de uma delegacia. Exato. Né? Para que isso? Eu fico inibida. Para que expor a criança a isso? Eu acho que, a depender até se ela falar alguma coisa, eu acho que aquilo ali está meio viciado. Porque ela está num ambiente que não é adequado para uma criança falar coisas que ela deveria falar. Ela está com medo. Falou, a gente já tem que relativizar isso aqui. Será que isso tudo é ou não é? Porque o contexto não foi adequado. O contexto não foi estratégico para um trabalho sério. Sem dúvida. Penso dessa forma. Sem dúvida. Uma pergunta assim, de cunho profissional, na sua lida diária, ali no seu consultório, quando às vezes é designado alguma oitiva de menor, alguma coisa nesse sentido, já se deparou com algum pai ou mãe, ou ambos, correndo até você e querendo ou buscando induzir algum tipo de comportamento? Muito comum. Para guiar aquele tipo Muito comum. Aquele momento? Pai querer que a gente direcione a criança ou treine a criança para uma oitiva. Passe por um treinamento. Treine. Muito comum. Falei, gente, ela vai contar a realidade. Uhum. Vai contar o que aconteceu com ela, não tem treinamento. O que eu posso fazer é atender ela um dia antes ou no dia, no que for, mas não para tratar disso, para acalmá-la, para ela não ficar ansiosa. E há uma boa aceitação ou não? O pessoal sai te xingando, brigando? Não, sai me xingando, lógico. Porque eles acham que o profissional da psicologia... A psicologia é uma área muito nova, né? Ela tem 60 anos, vamos colocar aqui, a psicologia aceita no Brasil. E as pessoas nunca se preocuparam muito. Eu cuido do corpo, cuido da roupa, levo o carro para revisão, mas não levo minha cabeça para fazer uma revisão. Exatamente. Então, a psicologia é uma área muito nova. 60 anos é muito pouco regulamentada. E ela acha, a pessoa que vem de fora, ela acha que ela manda no psicólogo. Porque o psicólogo ainda não é um profissional que ele tem um gabarito para as pessoas. E a autonomia dele. Você quer um psicólogo, mas você não compra a resposta, você não compra a posição. Você quer um exemplo claro? Muitos advogados que eu trabalho, quando eu faço uma impugnação de um laudo ou faço um teste neuropsicológico, pedem para ver antes. O que ele sabe? Por que eu tenho que mandar para ele?
não está de acordo com a minha linha que eu estou pretendendo aqui no final. Aí chega a discutir, tá fala aqui, ó, Júlia, deixa eu te falar. Isso aqui você não pode colocar, porque senão vai contra a minha petição. Eu falei, sinto muito, mas é isso que eu vou colocar. Ou, como nós citamos antes... Ou busque um laudo primeiro, depois peticiona. Exatamente. Ou, como nós citamos antes, o que é pior, utiliza de frases do seu laudo sem colocar o seu nome. É o pior ainda, né? É o pior ainda. Então, o psicólogo ele tem que se posicionar de uma forma muito correta e coerente perante a sua profissão. Ele tem uma ética profissional, ele tem que ter uma moral profissional, ele tem que ter um discernimento profissional, ele tem que se colocar como autoridade perante o que ele está fazendo. Sim. Senão ele vai ser manipulado. Sim. É isso. Exatamente. Né? É um tema que merece muita atenção, Sim. porque aí traz um viés de comportamento e um viés prático também, Sim. de entender esse momento, esse acompanhamento, ter o gabarito e a capacitação para poder trabalhar com isso, Sem validar, dúvida. fazer um laudo isento, correto, coerente, técnico. Isso é muito relevante. Sem dúvida. Isso é muito relevante. Ô, Júlia, mas... Pela nossa objetividade aqui, eu agradeço mais uma vez a sua presença. Mais uma vez, estou à disposição sempre, o que você precisar. Vamos lá, vamos continuar no nosso projeto. Maravilha. Né? Vamos seguir em frente. E essas, digamos assim, essas pílulas aqui dessas temáticas que a gente vem tratando aqui nesses episódios, elas são muito interessantes e importantes para reflexão também. Né? Não só dos profissionais, Sim. mas como de todas as pessoas. Então, agradeço imensamente mais uma vez pela sua presença. E aqui a gente vai encerrando mais esse episódio do AlfaCast, o nosso podcast aqui do AlfaJures. Eu vou, como eu sempre faço, eu deixo o contato dos convidados aqui no final do vídeo, no Instagram também. E eu peço, encarecidamente, assinem, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, curtam os nossos vídeos. Isso é importante para a gente dar sequência e crescimento. Dar continuidade ao nosso trabalho, Exatamente. né? Exatamente. Tem muita coisa boa vindo por aí. Exatamente. Assuntos relevantes, importantes para engrandecer e ajudar na aquisição de conhecimento também. E eu só tenho que te agradecer pela confiança, pelo carinho, pela atenção, né? De me chamar sempre e de estar aqui sempre. Sempre é um prazer. Maravilha, muito obrigado. Para as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço pela confiança. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. E até a próxima. Eu acho que ficou bom, né? Ficou.